começo ao fim, do fim ao começo. Se um disser que sim, o outro paga o preço. Todo nosso som, nossos carnavais. Todo nosso sonho, nossos ancestrais. Ei, ei, e só quem viu passar tem pressa de experienciar de novo o acalanto de um tumulto bom, a calma de um alvoroço, o gosto quer viver entre chão e ar, o gosto quer viver. Pega você, faz a perna tremer, suor escorrer. Pega você e toca, toca bem lá onde ninguém vê. E o comando é nosso, e se não for, a gente toma e leva embora. E o comando é nosso, se não for, a gente toma e leva embora. E o comando é nosso, a gente toma e leva embora. E o comando é nosso, a gente toma e leva embora. E só quem viu passar tem pressa de experienciar de novo o acalanto de um tumulto bom, a calma de um alvoroço, o gosto quer viver entre chão e ar, o gosto quer viver, quer viver. Eu sinto seu gosto em meu paladar. Depois tô no posto entre a Barrondina. Te encontro no centro, no Calabar. E o detalhe do atalho é que eu tô na esquina. Eu danço pro people da comunhão. Eu toco na banda do caminhão. Sem máfia, sem cópia na prateleira. Que o cantor e a cantora nasceram em feira. Calma que bate, bate. Povo na rua, rua. Calma que bate. A estrela no céu e a cabeça na rua. A gente toma e leva embora. E o comando é nosso. A gente toma e leva embora. E o comando é nosso. A gente toma e leva embora. E o comando é nosso. A gente toma e leva embora. Boa tarde, boas-vindas aqui a todo mundo que veio acompanhar conosco, participar dessa roda de conversa com as pessoas participantes do programa Saberes de 2025 da Rede Como A. Eu me chamo Yasmin, sou assessora de programas aqui na rede. E antes de começar, só queria avisar que a gente está gravando essa atividade para que ela possa ficar disponível nos nossos canais, para quem não conseguiu estar conosco aqui ao vivo. E para a gente começar, eu vou falar um pouco sobre a Rede Como A e sobre o programa Saberes. A Rede Como A atualmente é composta por 18 membros, entre fundos temáticos, comunitários e fundações comunitárias que mobilizam recursos de fontes diversificadas para apoiar grupos, coletivos, movimentos e organizações da sociedade civil que atuam nos campos da justiça socioambiental, dos direitos humanos e do desenvolvimento comunitário. Essa atividade que a gente está realizando aqui, junto com os participantes do programa Saberes, faz parte do mês da filantropia que transforma 2025. Desde 2023, esse movimento que a gente constrói aqui com membros, com organizações parceiras, busca debater, visibilizar e fortalecer a filantropia comunitária e de justiça socioambiental. Em 2025, o mês tem incentivado reflexões, debates e disseminação de experiências sobre a relação entre clima e direitos. A partir das práticas de filantropia comunitária e de justiça socioambiental, a gente tem buscado evidenciar como soluções locais de grupos e comunidades já estão enfrentando os efeitos da crise climática em seus territórios, fortalecendo a resiliência e a defesa de direitos e da democracia. E o programa Saberes nasceu de uma percepção de que, na filantropia brasileira e também global, de forma geral, existe uma ausência de minorias políticas na produção de conhecimento e nos seus discursos. A gente entende que pensamentos centrados em produção e em práticas do norte global trazem também motivações, desconfianças, burocracias e reforçam uma filantropia distante das realidades e das comunidades no Brasil. Uma filantropia que hesita em compreender o seu papel político e que se vê confortável com o poder que tem. Mas a gente também acredita que essa filantropia não é completa. Historicamente, no Brasil, isso global todo,
As minorias críticas já praticam filantropias comunitárias e de justiça socioambiental, apoiando assistência política, fomentando autonomia, mobilizando recursos de fontes diversas e também valorizando saberes e ativos que essas comunidades já possuem, apoiando a luta por direitos. O programa Saberes foi lançado na rede em 2022 e é uma expressão desse compromisso de apoiar a produção e o compartilhamento de práticas, experiências, reflexões e tecnologias sociais que impulsionam as agendas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental no Brasil. Essa produção de conhecimento, a gente acredita que também contribui para imaginar outros futuros, futuros emancipatórios, em que o campo da filantropia verdadeiramente sirva para distribuir poder. A primeira turma do programa Saberes ocorreu entre 2022 e 2023. A gente teve 7 pessoas participantes nessa turma. A segunda, que ocorreu em 2024, foi com 9 pessoas potentes e inspiradoras, que também produziram conhecimentos que desafiam e transformam o campo da filantropia. Então, se vocês ficaram com curiosidade para saber mais sobre essas 2 turmas anteriores, o Gui está compartilhando aqui no chat os links para assistir às atividades que as turmas desenvolveram nas edições de 2023 e 2024 do mês da filantropia e canção. Vale muito a pena assistir para quem tiver interesse. E em 2025, esse ano, o programa Saberes tem como tema financiamento de soluções climáticas locais. O nosso foco está em evidenciar soluções e lacunas no financiamento de soluções climáticas locais, demonstrando a potência de experiências de saberes comunitários e valorizando práticas filantrópicas e arranjos colaborativos articulados com as comunidades, grupos, movimentos e redes da sociedade civil nas agendas de justiça climática e financiamento climático. Além disso, o programa Saberes também impulsiona a incidência da rede Pomoá e da Pomoá pelo Clima, rumo este ano, né, especificamente, a COP30. Hoje, nós estamos na companhia de participantes maravilhosos da turma 2025. Quero ver aplausos aqui na minha tela. Estamos aqui com Sabrina Mesquita, com a pesquisa Clima, Poder Popular e Comunitário, Fase e Fundo DEMA na Ciranda de Saberes Amazônicos. Estamos também com Inimá Krenak, com a pesquisa A Queda do Céu e as Soluções Locais das Comunidades Indígenas para um Desafio Global. Estamos com Tainá Mamed, com a pesquisa Justiça Climática e Comunidades Tradicionais, Perspectivas das Comunidades, Experiências do Fundo Raízes e Aprimoramento de Estratégias para Acesso a Recursos Filantrópicos no Enfrentamento às Mudanças Climáticas. Estamos com Tony Marlon, pesquisa Menos é de Tal, Mais é de Todas, Desafios e Oportunidades para a Democratização do Financiamento de Narrativas Climáticas a partir de coletivos de comunicação de periferias e favelas. E estamos com Raimundo José da Silva Leite, com a pesquisa E os Quilombos, como é que fica? Filantropia comunitária no Brasil e a ausência da escuta dos territórios. Também fazem parte da Turma Saberes de 2025, a Ludmar dos Santos e Silva, que está realizando a pesquisa Sem Folha que tem Axé, experiências na realização de ações de filantropia no combate ao racismo ambiental e religioso, uma análise da relação entre terreiros e justiça climática, e também está participando a Luísa Sampaio com a pesquisa Como está quem nos garantiu vivas até aqui. Infelizmente, as duas não vão poder estar conosco aqui ao vivo, por razões de saúde e de questões pessoais, mas eu recomendo muito acompanhar a pesquisa que elas têm desenvolvido, que está super interessante também e que já nos inspirou muito nos nossos encontros aqui com a turma. Então, para hoje, para essa roda íntima de conversa que a gente vai ter aqui, a gente propõe uma escuta sobre as experiências de cada uma dessas pessoas pesquisadoras e também nós teremos uma oportunidade para escutar perguntas e comentários do público, então a gente convida todo mundo a se sentir parte dessa roda junto conosco. Ao longo das falas das pessoas, a gente também vai compartilhando alguns links, caso vocês queiram saber mais sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Bom, acho que agora estamos prontos para começar essa roda. Eu vou chamar o Tony para começar a roda. Tony, eu vou pedir para você começar se apresentando para dar início ao nosso papo aqui. E, Tony, você está fazendo uma pesquisa, está buscando olhar para os desafios e oportunidades na democratização do financiamento de narrativas climáticas a partir das periferias. Acho que, na medida que você se apresentar, queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as narrativas climáticas que são financiadas hoje,
quais deveriam ser e quais são os desafios, né, para acessar esses recursos para essas novas narrativas com relação a clima. Então, tá com você. Boa roda, pessoal. Muitíssimo obrigado, Yas. Licença para chegar. Boa tarde para todo mundo. Me chamo Tony, sou educador e comunicador popular. É assim que eu me reconheço. Desde sempre sou um homem branco. Estou usando um boné, uma blusa cinza clara. E o boné está escrito Tudo é Político. Então, estou muito feliz de estar aqui para essa nossa troca. Daqui a pouco eu vou chamar para a roda duas pessoas também sensacionais, Inimá e Assassá, que vão colar aqui com a gente nessa conversa. Vou começar dizendo um pouco sobre a minha pesquisa, como a Yas perguntou. Primeiro de tudo, eu quero dizer que é super importante para quem ainda não conhece o programa Saberes. Eu recomendo demais olhar as turmas 1 e 2, porque depois que eu conheci, eu passei a acompanhar muito mais. E sabemos muito bem que não é todo dia que a gente encontra apoio institucional para produzir e organizar conhecimento, né? A gente sabe muito bem disso. Para remunerar esse tempo, ter ferramentas para a gente organizar o conhecimento que a gente já tem nos territórios. Então, quero convidar todo mundo a pesquisar um pouco mais sobre o programa depois que a gente terminar aqui. Não agora, depois, porque agora a gente vai conversar. Bom, sobre a minha pergunta, né? Sobre a minha pesquisa, né? A Yas trouxe aí que o título é isso, né? Menos é de tal e mais é de todas, porque essa é uma pesquisa, Raimundo, meu parceiro, já sabe muito bem disso, é uma preocupação, é um debate nosso há muito tempo sobre o que significa acessar os recursos, especialmente via editais, num país como o Brasil, a partir da comunicação, que é o recorte de onde eu estou falando. Eu estou aqui dizendo todas essas coisas, mas a minha pesquisa especialmente tem a colaboração e a criação de muita gente, a Jazz, a Ellen, Samara, a Agnes, Gisele, e todo mundo que respondeu, porque a gente convidou coletivas de todos os estados, então representações de todos os estados, isso é importante contar, e também das diferentes linguagens, porque uma das coisas que a gente gostaria de entender é o que significa ter uma linguagem de comunicação diferente, ou seja, muda de rádio para jornalismo digital, muda para o jornal impresso, muda para o cinema, para o audiovisual, os acessos e as narrativas, como é que a gente organiza o discurso sobre questões climáticas. Para mim, é importante também dizer para vocês que nós tivemos um formulário gigantesco, 133 perguntas, mais precisamente. Então, agradecer todo mundo que respondeu. Então, a gente dividiu um pouco por sessões, e eu estou contando isso para responder a Yas, né? A gente dividiu por sessões, desde você entende os editais chegando em você com uma comunicação que funciona territorialmente? Então, tem perguntas como essa, até coisas como: você acha que os financiadores dos produtos de comunicação que chegam até você entendem como a questão climática se territorializa dentro de onde você mora, né? Então, tudo isso para tentar captar diversas nuances aí desses debates. Uma coisa gosto de dizer isso, essa é uma pesquisa de anúncio também. Ela não é só uma pesquisa de denúncia, ou seja, não é só para ficar dizendo onde é que estão os entraves. Durante todo o tempo, a gente perguntou para as pessoas também quais são os caminhos de solução. Então, quero muito que essa pesquisa seja uma pesquisa de anúncio também, né? E trazer as soluções enraizadas no território. Bom, quero contar três coisinhas. Né? Primeiro de tudo na pesquisa, 63% das pessoas que responderam, né, de todo o Brasil, de todas as linguagens e tal, já falam do conteúdo normalmente, né? E o grande lance aqui é como fala desse conteúdo, né? Então, algumas pessoas falam no conteúdo no sentido mais, vamos dizer, literal da coisa, ou seja, nomeia o assunto, o tema, seja denunciando alguma violação, seja nomeando alguma oportunidade, ou seja, nomeando uma guardiã, por exemplo, criando memória sobre uma guardiã territorial, né? E 80% dessas pessoas não falam mais sobre o tema porque não tem apoio. Simplesmente não tem apoio. Porque senão elas falariam muito mais, né? E aí aqui eu quero trazer esse destaque, porque eu acho que é muito interessante pensar que as iniciativas de comunicação com as quais a gente falou, porque é o universo, nomeiam a conversa climática, como eu vou dizer aqui,
de maneiras muito diferentes, né? Então, vou dar um exemplo, né? Quando um coletivo de cinema, de audiovisual, registra os modos de viver de um território, principalmente na relação desse território com a preservação da memória ambiental daquele lugar, está produzindo, ela se compreende produzindo conteúdo, produzindo comunicação sobre o tema. Mas qual é a grande questão? Quando a gente pergunta ali para as pessoas, mas os financiadores entendem que isso é um debate sobre clima? Não necessariamente os financiadores entendem. Porque existe, isso aparece na pesquisa, uma literalidade ou uma tecnicidade sobre o tema. Ou seja, se eu não estiver nomeando ele exatamente daquela maneira, não é compreendido como um registro de comunicação sobre um debate climático, sobre a conversa climática, né? Então, eu acho que isso é muito interessante de pensar, né? Por quê? Porque um monte de gente não está conseguindo produzir e levar sua comunicação adiante, porque ela não cabe, e aí vou usar aqui as palavras de uma das pessoas, né? Os financiadores ainda têm, de modo geral, uma visão tecnicista e colonizada do que é clima. Então, isso apareceu, né? Então, se eu registro os modos de ser e estar do meu território e a relação dela, por exemplo, com as plantas que curam, isso é uma conversa sobre clima, a partir de outra perspectiva, né? Então, não é só não precisa ser único exclusivamente um debate técnico. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente vai levar adiante, né? E eu até coloquei aqui, né? Isso, financiadores e tal. 29% apenas das coletivas com quem a gente dialogou já receberam apoio para falar explicitamente sobre o tema, mas a partir de um recorte muito específico. Eu acho bem pouco também, né? Nesse universo de iniciativas de todo o Brasil, né? E aí, eu quero, para poder fechar, quero até saudar a Marta, que está aqui, Marta Alencar, que foi uma das pessoas que respondeu, que tem uma iniciativa maravilhosa chamada Coar Notícias. Até anotei aqui, ó, letramento midiático por meio da linguagem regional. É genial o trabalho que elas fazem. Quero saudar isso. Por quê? Porque é toda essa questão da checagem traduzido, territorializado, né? Isso é genial, cara. Procurem depois a Marta para trocar uma ideia com ela. A Marta fez parte da pesquisa, né? E aí eu quero dizer, e aí tem esse debate, então essa é a questão da narrativa para mim, ela está muito presente nessa coisa da narrativa muito tecnicista, e aí a gente perguntou também assim, você consegue acessar os editais, você consegue entender logo de cara o que está escrito nos editais? Assim, se você só lê o documento, você consegue entender? 85% disseram, não consigo entender o que está escrito ali. Não consigo entender. E a gente até perguntou, aqui, até achei, 65% falaram, a gente só queria uma explicaçãozinha em cada pergunta. Isso quer dizer isso, não aquilo. Só isso. E se tiver, rolar um exemplo, melhor ainda. Ajuda muito se rolar um exemplo, né? Ou pelo menos dizer, não é isso. Não é isso, já ajuda a gente a descobrir o que é, né? Então, acho que essa é uma coisa importante. E aí, somente mais 2 pontos. Eu até encontrei os dados aqui. 95% disseram. Mudaria tudo se os editais tivessem as perguntas explicadas. 95%. É muita gente. Muita gente. E aí um dado que eu acho que é super importante também, já que a gente vai pensar que essa conversa interessa a todas nós, a todo mundo, e todo mundo precisa participar da conversa, metade das pessoas que responderam disseram que os editais que elas acessam não têm acessibilidade. Não tem Libras, não tem outras acessibilidades. É um texto e fim. Somente isso. Então, eu estou trazendo aqui alguns dados. Gente, são 133 perguntas. Eu estou trazendo aqui só para construir um pouco o panorama de tudo que a gente foi descobrindo ao longo do caminho, porque eu acho que o que significa que metade das pessoas dizerem que os editais não são acessíveis, significa que uma boa parte das iniciativas
de comunicação do Brasil e das pessoas comunicadoras do Brasil, por exemplo, que possuem algum tipo de deficiência, não estão participando do debate, não conseguem nem entrar dentro da conversa. E eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa trocar ideia, porque é um tema que atravessa todas as vidas, né? Então, essa foi só umas coisinhas aqui que eu trouxe, só para a gente alimentar a conversa mesmo. E, nossa, ainda tem muita coisa. Depois a gente pode trocar mais ideia. E eu quero trazer para o papo uma pessoa que, inclusive, está no coração de toda essa conversa. A gente está falando agora há pouco, inclusive, que é a Sabrina, a Sassá. Sassá, você me conta para todo mundo onde é que você está e um pouquinho da sua pesquisa para eu te fazer a pergunta logo depois. Legal, gente. Boa tarde. Também peço licença a todos, todas e todes. Né? Chego aqui, venho da Amazônia, sou da Amazônia, sou de Belém do Pará, sou pesquisadora. E assim, eu estou imersa, né? Definitivamente nesse lugar aqui, por conta do meu próprio envolvimento, da minha própria história, com as organizações sociais que trabalham com questões territoriais e socioambientais, né, na Amazônia. Então, tenho desde sempre um histórico de atuação junto a movimentos sociais e organizações, né, e o Fundo Dema chega também dessa forma para mim, né? É a partir dessa experiência que tenho, que eu já trago com essas organizações. Então, nesse momento, eu estou realizando um trabalho aqui na região do Marajó, né? Que é um trabalho que vem passando por é um trabalho que tem financiamento do Fundo Verde do Clima. Então, é uma experiência de, digamos assim, uma iniciativa na Amazônia a partir de um grande fundo, né? Digamos assim. Então, como a gente consegue observar então um projeto de adaptação climática, né? Que contudo traz todas essas dificuldades e toda essa visão tecnicista, né? Burocrática e colonialista, né? Ela desce no território de uma forma assim que é difícil até a gente ter uma forma de descrever e traduzir, né? O que acontece. Mas o fato é que esse trabalho que eu estou realizando com o Fundo Verde do Clima aqui, ele é um trabalho que acabou atravessando, né? A minha pesquisa da Rede Como A, porque só falando brevemente dela, né, ela traz essa proposta de falar dessas experiências que o Fundo Dema, a partir, né, da sua atuação, vem há mais de 20 anos desenvolvendo na Amazônia, que é justamente, digamos assim, ter o financiamento, né, e a partir desse financiamento trabalhar com as organizações comunitárias no processo de democratização de acesso a recursos, e isso vem trazendo muitos frutos ao longo dessas 2 décadas de trabalho. Então, a minha pesquisa ela se concentra sobretudo nessa missão de falar dessas experiências, né? E de focar sobretudo nas experiências comunitárias, né? E esse trabalho aqui do Marajó ele me atravessou profundamente, que é justamente por conta de um outro parâmetro que se estabelece, né? Que é justamente o de um grande financiamento na Amazônia, como ele ocorre nos territórios, né? Como de fato ele ocorre nos territórios. Então, várias das coisas que tu trouxeste, assim, a gente identifica imediatamente quando a gente vê, né, a coisa vindo e acontecendo, né? E com todas essas linguagens que dificultam o acesso de fato, né? Que, na verdade, eles não conseguem serem democráticos nesse processo, exatamente porque aí já tem uma barreira inicial fundamental, né? Mas, então, aí a gente pode desenvolver, então, a percepção que eu tenho agora nesse momento é de justamente confrontar essas 2 questões, que, principalmente a partir dessa experiência do Fundo Verde, né? E com as comunidades quilombolas aqui da região do Marajó. Inclusive, estou aqui para realizar uma atividade sobre adaptação climática aqui,
né? E confrontar essas ideias e por que que a gente precisa dizer que nem sempre clima é sobre meio ambiente, né? Uhum. E que muitas vezes clima é sobre desenvolvimento Uhum. capitalista, inclusive, né? Que a gente está falando, e essa experiência com as comunidades daqui, especialmente, elas têm revelado assim o quanto a gente está vivendo um momento assim crucial, né? Porque ao mesmo tempo que se debate a adaptação e o desenvolvimento de projetos de adaptação climática, ao mesmo tempo o capitalismo continua avançando sobre esses territórios, né? Da forma mais assim esfomeada que existe, assim, né? E aí, dentro desse processo, a minha pesquisa ela está encaminhando para a gente ter um confronto de ideias, né? Então, já que eu tenho constituído um certo acúmulo e análise, que é o que eu venho fazendo ao longo dos meses com as organizações comunitárias que trabalho, mas de trazer também essa experiência, né? Outra que eu estou vivendo para confrontar justamente essas visões, né? Que tem atravessado esse trabalho. E é isso. Aí a gente pode falar também um pouquinho sobre esse contexto de Belém, assim, o quanto isso está uma loucura aqui, né? Belém do Pará, assim, tá. E assim, essa coisa de clima não é sobre desenvolvimento, é bem o que está acontecendo em Belém, assim, porque em nome de um grande evento climático está assim se operando na cidade todos os tipos de atrocidades que vocês imaginam, inclusive com grandes derrubadas de mata urbana que a gente tinha, né? Com o racismo ambiental assim comendo solto, com as áreas de periferia recebendo todo o esgoto das áreas ricas da cidade. Então, assim, para dizer realmente que clima, eu acho que é mais sobre desenvolvimento, quando a gente observa dessa perspectiva, do que sobre meio ambiente propriamente, né? E aí eu acho que a gente pode ir discutindo a partir daí. Ô, Sassá, quero só trazer uma coisa, te escutando, lembrei dos áudios que a gente trocou, né? Que você falou assim, olha, aqui, por exemplo, é visível, olhando para a minha pesquisa e olhando para o que eu tenho observado, que a adaptação climática, por exemplo, não é um tema que necessariamente aparece. O que aparece é uma discussão sobre mercado de carbono, o que já aponta um viés de financiamento dessa conversa e que isso gera outros frutos depois, né? Acho que vale muito a pena você trazer o que você está vendo sobre isso, percebendo sobre isso. Porque assim, na verdade, essa ideia de adaptação climática, assim, quando a gente vai para os territórios, né, já existe um acúmulo de experiências ali, são experiências de base tradicional, mas também inovativas, né, que as comunidades vêm desenvolvendo ali nos seus processos de adaptação, né? De adaptação. Só que, necessariamente, os processos de adaptação, da forma como eles estão contextualizados hoje dentro das grandes políticas climáticas, né? Nem sempre elas contemplam, por exemplo, questões territoriais, né? Que eu acho que o grande cerne da nossa questão, eu acho que brasileira, é a questão da terra, né? Então, por exemplo, dentro das experiências que eu já pude observar, né, existe muito uma separação do que seja a implantação de uma política climática, mas que ela diz assim, não tem nada a ver com essa questão da terra. Que é bem o que acontece, inclusive, aqui no Marajó, né, que é um projeto de adaptação climática que ele dialoga da seguinte forma, mas a titulação dos territórios quilombolas não é com a gente, entendeu? Então, é como você trata as pautas prioritárias das comunidades, como se isso não fosse uma questão climática, né? Como se isso não tivesse a ver com a possibilidade dessas comunidades continuarem mantendo esses espaços, esses ambientes que existem hoje, né? Que só existem porque as comunidades estão lá, né? Então, eu acredito que existe uma contradição assim muito forte acontecendo em relação a isso. E o mercado de carbono, ele entra assim como a solução primais assim de tudo que tem sido vendido aqui, né? Eu acho que todo mundo está ouvindo muito isso, né?
Mas, de fato, como é que isso opera nos territórios também, né? Como uma nova forma de cercamento, né? Como uma nova impossibilidade das pessoas terem acesso aos seus territórios, né? E isso revela que, na verdade, eles nunca vão falar sobre terra e território, né? É uma constatação assim que eu faço de que há dentro, e eu acho que isso é uma característica que eu acho que a gente tem que atribuir, né, à perspectiva dos grandes fundos, né? O que os grandes fundos estão absorvendo nesse momento enquanto proposta de mitigação, de adaptação e tudo mais, né? E o que isso significa para os territórios de fato, né? Então, o mercado de carbono ele se constitui de fato como essa falsa solução, porque é trocar seis por meia dúzia, você não resolve nada, você comercializa e você cerca os territórios, né? Assim como cerca o fazendeiro, assim como cerca a monocultura, sabe? Então, existe um processo de uma construção, de uma contradição assim muito dura de você, entendeu? E eu acho que apontar essas diferenças é fundamental nesse processo, para que a gente tenha a possibilidade de revelar como esse campo climático ele tem se constituído, né? E ele tem reforçado determinadas desigualdades dentro desse campo, né? Mas aí, como tu falaste, mas também a minha pesquisa é de anúncios, né? Apesar de todas essas catástrofes que a gente fala, né? Uhum. A gente vê, por exemplo, nos territórios, existe uma busca, né? Uma luta por você socializar, né? Aquele que aprende, ele socializa e, consequentemente, você vai tendo uma disseminação, né? E uma nova ideia sendo proposta aí, né? Que são os fundos comunitários, por exemplo, que são as alternativas que eu também tenho observado dentro desse campo e que trazem a questão territorial para o centro do debate, né? Então, muitas possibilidades assim dentro dos territórios que se apresentam e que são fortemente, né, soluções climáticas, né? Que são as soluções climáticas locais que a gente precisa reforçar, né? Que a gente precisa fortalecer de fato, né? Sim. Sabrina, vamos trazer mais uma pessoa para a nossa conversa. Bora. Inimar, olha lá, ela já está se preparando para entrar. Gente, de novo, daqui a pouco as pesquisas vão estar aí no mundo, entendeu? Então, tudo isso que a Sassá está dizendo, fiquem atentas, que daqui a pouco vai estar tudo isso consolidado, disponibilizado por aí, para ganhar mais conversa, para isso virar uma grande conversa, né, Sassá? Inimar, você, na sua pesquisa, você traz uma reflexão que, óbvio, marcou todo mundo. A gente tem compartilhado entre nós, né, as nossas pesquisas. Uma reflexão muito importante que é o tempo saiu do lugar. Olha essa frase, o tempo saiu do lugar. Então, uma pergunta disparadora aqui para a gente é como esse deslocamento do tempo que você nomeia lá afeta a vida dos territórios, das comunidades e também o modo como elas estão construindo propostas de financiamento. Acho que a gente pode começar por aí, por favor, se apresente também. Obrigado. Olá, boa tarde a todos, a todes, a todas. É uma alegria estar com vocês aqui para poder compartilhar um pouco, né, dessa troca. Tão bom ouvir você, Tony, Sassá, todos. Tem tanta conexão, né, entre as coisas que a gente está olhando, ouvindo e registrando. A sua fala já provoca muito, né, sobre o que eu estou olhando também, que é bastante sobre como a gente comunica, né, e como que a gente enxerga, essas questões. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, antes de eu entrar no assunto de uma vez. Eu sou Inimá, eu sou do povo Krenak, que é um povo originário do Vale do Rio Doce, onde hoje é Minas Gerais. Eh, Sou cientista social, gestora ambiental e ambiental. É a partir daí que eu começo assim essa curiosidade e vontade de olhar mais profundamente para o assunto.
nesse lugar, né, no Fundo Casa, que é uma organização, é um fundo que apoia projetos de comunidades locais. É, o meu trabalho é bastante focado no apoio a povos indígenas, então minha pesquisa também está, né, centrada nesse, nesse lugar, né, que são os apoios do Fundo Casa para os povos indígenas. E ela nasce de uma visão de que tudo que o Fundo Casa tem recebido dentro dos nossos formulários de projetos tem um conhecimento já produzido pelas comunidades e que mereciam ser olhados e trazido, né, para todo mundo poder conhecer mais um pouco. Então, diferente de você que fez um novo formulário e que eu achei super importante as perguntas que você está provocando, eu quis olhar para tudo que já foi produzido para responder para o Fundo Casa nos editais, eh, e que tem uma riqueza enorme de conhecimento já produzido, né? E aí essa constatação de que o tempo saiu do lugar ela é fruto da minha leitura de uma pergunta do formulário de projetos do Fundo Casa, que é como as comunidades percebem, se já são, quais são as mudanças, né? Quais são as percepções que já estão sendo sentidas sobre mudança climática, crise climática nos territórios. E aí eu me debrucei, né, sobre essas respostas. E aí as respostas trazem muito, né? Muito, tem muito. Acho que tem dois caminhos de respostas que aparecem bastante, porque eu acho que tem uma questão de, de quando as comunidades estão preenchendo o formulário, procurar atender a isso que a gente está falando, de ser técnico, de ser burocrático, de tentar falar a linguagem do financiador. Então, a gente vai ter respostas que vão muito nesse sentido, mas eu procurei, acho que me concentrar mais em outros tipos de respostas, que são essas percepções mais. Esse olhar mais do que a gente está sentindo nos nossos territórios, né? E aí essa chamada do tempo saiu do lugar, ela mostra isso, porque para os nossos povos, o nosso calendário do tempo das coisas, né? Ele não é o calendário dos meses, das semanas, das horas, dos dias. Ele era um calendário muito a partir do tempo da natureza, né? Então é o tempo de você plantar, é o tempo de você colher, é o tempo de você se recolher para fazer um ritual. Esses tempos, eles sempre foram, né, muito conduzidos pelo tempo da natureza. E aí, o que que a gente vê? Que esse tempo da natureza está mudando. Ele já não dá todos os indícios que a gente lia para saber o momento certo de fazer as coisas. Então, você tem uma mudança de tempo, que é de tempo de clima, porque chove mais, porque fica seco, porque as queimadas estão atingindo a gente num momento que a gente não esperava. Então, tem uma mudança do tempo no sentido de clima, mas também tem uma mudança do tempo das coisas, né? E de como a gente pode se organizar para fazer as coisas. E acho que esse foi um olhar assim central que está conduzindo o olhar da pesquisa para o que o pessoal está fazendo para responder isso, né? Então, aí é um olhar para uma outra pergunta do formulário que já é para os objetivos do projeto, que eu estou agora focada nesse momento de estar mapeando quais são as respostas, o que o pessoal está fazendo para responder a essa mudança, né? Do tempo, do nosso cotidiano, de como a gente pode se adaptar, porque
é uma adaptação a um novo tempo. Se antes a gente podia contar muito com nossos ensinamentos dos nossos mais velhos, que continuam sendo fundamentais, mas às vezes a gente fala, Ih, mas era desse jeito, sempre foi desse jeito, por muito tempo foi desse jeito, e agora não é. Então a gente precisa se adaptar a uma nova realidade, né, de como que a gente vai lidar com com a vida, né? E aí a gente tem respostas, né, olhando já para essas propostas, né, do que o pessoal está fazendo, a gente tem muitas propostas olhando para a questão da alimentação, né, que é recuperar roçados, criar quintais produtivos, ter que produzir água, às vezes em lugares que antes não era necessário. Então, a gente tem, assim, né, que cuidar de todo esse sistema, né, que abastece a nossa vida. E a gente tem respostas muito também na linha da defesa territorial, que é de recuperar áreas degradadas, né, de estar ocupando o território. Esse é um ponto, Tony, que eu acho que os financiadores também têm bastante dificuldade de entender. Por que que as organizações indígenas demandam recursos para ocupar o território, né? E a gente precisa ter percebido, a gente precisa estar presente em todas as partes do nosso território. Tem territórios que são muito grandes e que antes não demandavam, a gente não precisava estar ocupando ele todo para demonstrar que aquele território é ocupado e ele não pode ser invadido. E agora é preciso circular. Então, essa ocupação ela é estratégica, né, para defesa territorial. Na questão da cultura também, talvez tenha uma dificuldade de entender por que é importante investir em projetos de cultura, de educação tradicional, porque a gente vive um tempo de uma mudança tão grande, acelerada e de acesso à informação, que se a gente também não investir em valorizar nossos saberes tradicionais, a gente, né, corre um risco assim de perder muita coisa importante. Eu acho que eu já falei muito, não sei, você me avisa se eu já passei do tempo aqui também. E aí tem muito um caminho também na linha da comunicação, Tony, que eu acho que é bem bacana e que conversa muito com você e com o Raimundo estão fazendo, né? Que são as iniciativas de comunicação indígena, de ir para redes sociais e outros tipos de canais de comunicação, para estar fazendo denúncia, não só denúncia, também está mostrando nossas culturas, nossas tradições, nossa força, né? Porque acho que também isso ajuda a transformar o pensamento das pessoas e aproximar, né, outras pessoas das nossas prioridades e da nossa história. Enfim, muita coisa, né, que está sendo feita nos territórios para responder a esse desafio. E antes de passar para o Raimundo e ele conduzir essa conversa, quero fazer duas conexões, Animar. A primeira é você termina dizendo, né, sobre a comunicação, né? Aí eu quero conectar com uma resposta que a gente recebeu e que a gente escutou também na nossa pesquisa, que é quando a gente mobiliza recursos, busca recursos para registrar os nossos mais velhos, as nossas mais velhas, que têm a sabedoria sobre as folhas, isso também é uma narrativa climática, né? Isso não é lido muitas vezes. Ah, não, não, mas isso aí isso não tem nada a ver com... Não é, porque essas pessoas daqui a pouco vão fazer a sua passagem e a gente precisa honrar essa memória, a gente precisa criar uma biblioteca para cuidar dessa memória, né? E a última coisa também quando você apresentou a sua pesquisa para a gente, me lembro que mexeu bastante comigo essa coisa de como que financiadoras e financiadores podem olhar para as propostas que elas já receberam e buscar conhecimento ali, né? Que é isso que você faz, que eu acho lindo, assim, acho demais. E um dia nós vamos ter mais tempo para elaborar sobre isso, mas que eu acho maravilhoso, né? Aquilo não é
uma burocracia, aquilo é conhecimento, aquilo é acúmulo histórico, né? A gente tem muita pista ali sobre o que mudar, né, no nosso convite, né, Inemar? Sim, espero que essa pesquisa ajude a elucidar um pouco sobre isso e também ajudar que as perguntas não sejam necessárias serem explicadas, né, Tony? Eu acho que cada vez mais a gente precisa, enquanto financiadores, olhar para as perguntas que estão sendo feitas. Porque se elas precisam de uma explicação, é porque elas não estão sendo bem feitas, né? Então vamos tentar melhorar isso. Muitíssimo obrigado. Raimundo, vou chamar você para conversa. Se preparem. É Obrigada. agora. Obrigado, viu, Inemar? Raimundo José, me conte, Raimundo, me conte que você. A gente gravou um podcast outro dia, você falou: estamos olhando para a nossa filantropia ancestral. Fale mais sobre isso e de onde você está falando no mundo. Rapaz, ouvir vocês falando é massa demais, né? Muito bom estar reunido com essa turma. Sou Raimundo Quilombola, para quem não conhece, né? É um prazer estar com essa turma aqui do Saberes 2025. Sou do Quilombo Rampa, é uma comunidade quilombola no Maranhão. E trazer um pouco dessa pesquisa que a gente está falando, né? Sobre e os quilombos, como fica, né? A filantropia comunitária e a ausência de escuta nos territórios, né? Quando a gente pensou fazer essa pesquisa era trazer uma relação não de contradição, né, mas de uma vivência real nas comunidades a partir da perspectiva natural do que para nós é filantropia. Eu estou em Traga, vocês vêm trazendo essa questão do outro nome, né? Por exemplo, talvez a gente tenha descobrido que era filantropia, que a gente já fazia isso agora, né? Porque era uma relação muito de cuidado, de troca, né, que é o que a gente traz nessa relação da pesquisa, né, que é mostrar uma realidade de vivência nas comunidades, né, a partir de uma estrutura contínua, né, que eu até chamo baseada nos três tambor, né, tambor grande, tambor do meio e o tambor pequeno, que é comunitária, partilhada e ancestral. Então, até nesse podcast que a gente traz o Tony, né, que o Tony é uma potência, eu falo muito sobre isso, né? Que essa forma filantrópica, né, que realiza na comunidade, ela é pautada em muitas coisas. Eu até falo que é uma filantropia que não é manifestada na troca de muitas coisas, muito menos da troca de dinheiro, né, do capitalismo em si. Não se atende o capitalismo, mas se atende à vida comunitária da comunidade, né, que é trazer essa relação de como uma comunidade com mais de 200 anos, com mais de 300 anos, se mantém ali naquele território, fazendo da natureza uma extensão do corpo dela, fazendo do corpo dela uma extensão da natureza, tendo água para beber, comida, né? Entendendo que a Inimar fala, né, que isso tem batido muito dentro da nossa relação de comunidade, né, que essa perca natural, natural não, que é naturalizada, mas que não é natural das relações de entendimento do tempo, né? Então, coisas básicas de tipo as fases da lua, a questão da chuva, a questão da plantação do alimento, esperar a chuva no tempo certo, isso os mais velhos foram se perdendo, e bateu uma outra relação que era deles entenderem que, tipo, será que nós estamos ficando malucos, né? E acho que conecta com o que o Tony traz, né? Esses detalhes que são importantes para nós, eles não são levados em consideração quando se fala da questão de combater as mudanças climáticas, né? Isso não é levado como mudanças climáticas dentro desse território, porque não tem um conceito que explica. As comunidades elas não trabalham nessa questão do conceito, né? De explicar que as plantações não estão dando mais certo porque a chuva não está vindo mais no tempo que a gente esperava, né? A gente não, os mais velhos, principalmente, eles não têm, além de não ter esse tempo, não é da dimensão deles de ensinar, tratar relações conceituais, né? De trazer ali no caderno, até mesmo a questão de explicações mesmo, né? Tem muitos dos nossos anciões que eles não conseguem ensinar falando, passando aquilo
os mais novos, né? Mas através do gesto, né? Da vivência real. Então, acho que essa relação, eu queria trazer muito isso, né? Nessa nossa pesquisa, né? De trazer uma realidade que existe nas comunidades desde sempre, que é ajudar as comunidades a se manter firme, né? Nesse processo, principalmente de uma filantropia que ela existe há muitos anos, e aí quando se trata da questão ancestral, né, falando, que é a troca. Então, se um não tem o arroz, mas tem um feijão, os dois têm o arroz e o feijão, né? Então, a troca de tudo, né, das coisas pequenas até as mais complexas, né, que vão desde a questão da unidade mesmo da troca de alimentos, que é algo básico, essencial para essa manutenção, mas passa também pela questão do afeto, passa pela questão dos saberes, né, compartilhado, das vivências familiares, da troca de uma família ajudar a criar outra família, a troca do próprio leite materno, né, que as comunidades sabem muito bem como isso funciona. Não sei se isso se aplica em algumas comunidades, mas na nossa, por exemplo, tem muitos irmãos, né, que se consideram irmão para a vida toda, irmão de leite, né? Porque a mãe teve que compartilhar, amamentar aquela outra criança, por algum motivo que a outra mãe deveria ir ou por roçado, ou para quebra de coco, ou não, o leite não se desenvolveu como ela pensava, e a outra teve que assumir aquela maternidade de dar o leite, e ali todo mundo se fazendo essa troca, né, de relações, até mesmo na questão da criação, do cuidado de um filho, né? Que se torna ali filho de duas mães, né? Então, praticamente todo mundo que mora na comunidade tem duas mães, né? Então, eu tenho três, né? Mas é isso. Eu acho que a gente queria trazer isso, essa relação desses cuidados que não está relacionado ao capital em si, ao dinheiro, né? A troca por dinheiro, a troca por um mundo capitalista, né? Que a gente sabe a dimensão que tem hoje, mas que está nos cuidados, né? Que está nos afetos, que está nas alegrias. E um dos pontos que a gente busca nessa pesquisa é quebrar de uma forma muito forte essa ideia sistemática, né, que se criou sobre as comunidades quilombolas, né, no Brasil, mas também em outras comunidades, que é a questão de tratar as comunidades como um lugar só de dor, sofrimento, miséria e desgraça, né? Mas não num lugar cheio de potência, num lugar cheio de afetos, de trocas, de saberes ancestrais, culturais vivos. E uma palavra que eu gosto muito de falar, né? Até falei no podcast, que é a fartura, né? Que é fartura, ter a comida como ponto principal de tudo, né? Como um ponto principal que vai manter a gente de pé, né? Que vai manter a gente vivo e que vai manter a gente com força. Tem um senhor na comunidade, no território, que ele se chama Walter Santos, é um dos representantes da gente, ele fala, cara, se a gente está com fome, a gente já começa a ficar nervoso, ninguém pensa, né? Com fome ninguém pensa, né? Então, esse cuidado com a alimentação, né? Ele passa por esse processo que eu até citava no podcast, né? Que vai desde a troca do alimento, do arroz, do feijão, como o senhorzinho que tem um comércio, uma quitanda, né, que a gente chama na comunidade, e que se tu tendo dinheiro ou não, se tu for lá, tu vai voltar com alimento para casa, né, para suprir aquela necessidade. Então, isso são coisas básicas que tá na formação de uma coisa sagrada, né, que é a troca de alimentos. E a gente queria tá trazendo isso, né, mostrando essa forma real nas comunidades, dessa vivência que existe há muito tempo, né? E como fazer com que as pessoas com outro olhar, com outras posições, olhem e dê esse respeito que essas comunidades merecem, né? Que essas comunidades merecem. Então, é um pouco do que a gente está... Ou melhor, muito, né? Que a gente também tem que entender que eu acho que temos que assumir a gente que está aqui nesse sentido de pesquisar com várias pesquisas massa, né? Entender que isso é muito, né? A gente quer ver se entende que não tem essa relação de saber a dimensão da nossa proposta, mas
eu acho aqui que todas têm uma dimensão muito grande, uma dimensão que é necessária, né? E que acho que as pessoas que vão ter esse acesso, também ter esse cuidado de trazer isso, de buscar entender mais ainda sobre a realidade dessas pesquisas, porque são coisas que são muito importantes, né? Que tragam um poder muito grande de força, né? De continuação de uma vivência real das comunidades. Eu acho que é basicamente isso. Tem o podcast que eu trago mais essa relação, né? Desse entendimento da nossa pesquisa, que ela passa por 3 territórios quilombolas no Maranhão, é o Quilombo Rampa, de onde eu vivo, né? E vou trazer essa relação. Santa Rosa dos Pretos, uma comunidade em Itapecuru Mirim, e Vista Alegre, no território de Alcântara, né? Então a gente faz esse ciclo de transição, trazendo essa mesma relação de como as comunidades se mantêm vivas durante tanto tempo, com esse ponto básico trabalhado e firmado na filantropia comunitária e ancestral. E eu acho que eu trouxe um pouco disso, né? Depois as pessoas vão ter que ir lá. Não pode passar tudo, né, Tony? A gente sempre fala isso. Senão não vai ter curiosidade. Queria trazer a Tainá, chamar a Tainá para esse nosso papo, ela que fala sobre justiça climática, né, nessa sua experiência da sua pesquisa através do Fundo Raízes, né, Tainá? E quais caminhos que você enxerga nessa pergunta, através da filantropia, para que chegue com agilidade e também, sobretudo, respeito nas comunidades? É contigo. Olá, querido. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado, né? Primeiro, muito bom te ouvir. É muito bom ouvir todo mundo que veio antes, né? Uma alegria estar aqui nessa turma. Vocês não sabem o quanto a gente já, né, colaborou mutuamente, o quanto a gente aprendeu um com o outro, né, dentro desse processo. Então, isso faz muita diferença. Na hora de você estar pesquisando, você não vê que você está sozinho nesse processo. Isso é muito bom. Então, agradecer aos meus colegas de turma. E em relação à pergunta, né, sobre os caminhos que a gente enxerga para que os recursos cheguem com mais agilidade a respeito de comunidades tradicionais, né, e povos indígenas, dizer que essa pesquisa, né, a IAS tinha, né, levantado, né, quais são os temas das pesquisas de cada um. O meu tema específico é sobre justiça climática e comunidades povos tradicionais, né, a perspectiva de justiça climática por essas comunidades, a experiência do Fundo Raízes, que é um fundo que eu estou à frente no Fundo Brasil de Direitos Humanos, e o aprimoramento dessas estratégias de acesso aos recursos filantrópicos. Então, tem esse enfoque específico, né, nas mudanças climáticas, mas trazendo toda a compreensão do que é esse enfrentamento às mudanças climáticas, que o território está dizendo que é mudanças climáticas, o que é justiça climática. Então, esse é onde eu piso, onde eu coloco os meus pés para conhecer e aprimorar, né, as estratégias tanto do Fundo Brasil quanto da perspectiva da pesquisa. Né? Então, basicamente, é sobre isso. De forma breve, né, o Fundo Brasil ele é uma fundação do lugar onde eu trabalho. Né? O Fundo Brasil é uma fundação sem fins lucrativos, né, que foi criada por ativistas de direitos humanos e tem como objetivo fortalecer as organizações de base, né, protagonizadas por pessoas e comunidades diferentes do Brasil todo. E, recentemente, a gente fez o lançamento do Raízes, que é um fundo de justiça climática para povos e comunidades tradicionais, então ele vai ter esse enfoque, né, de justiça climática. E, desde o início, a gente vem debatendo o que as comunidades estão dizendo sobre justiça climática. E eu tenho escutado muito das organizações, né, o que é esse conceito, mas, acima de tudo, eu queria trazer de volta o que Raimundo fala, né, que negociam a respeito do nosso território e depois querem soluções climáticas diante das emergências que o criaram. Então, isso é um ponto muito importante, porque a gente não pode, de jeito nenhum, colocar as comunidades tradicionais, os povos indígenas, quebradeiras de coco, ribeirinho, todas elas, como soluções para mudanças climáticas, como ponto. A forma de vida dessas pessoas
é vivência, não é resposta à emergência. Então, em primeiro lugar, a gente precisa colocar isso. Então, quando a gente está apoiando organizações de base, a gente precisa fortalecer organizações de base, a gente precisa fortalecer institucionalmente, a gente precisa fortalecer as atividades, a gente precisa pensar num todo, não é somente um projeto para a emergência climática, porque isso a gente inverte a lógica, a gente está trabalhando para o capital. Então, a gente precisa colocar esse dedo na ferida e entender como a gente deve fazer o financiamento. O financiamento deve ser ao contrário. Não é o financiador dizendo o que tem que ser feito, é as bases dizendo o que o financiador deve financiar. Então, a primeira premissa que a gente vai colocando a partir daí. Então, essa pesquisa ela tem escutado, né, o território para aprimoramento, para entender que essas pessoas com seus modos de vida são os protagonistas, que eles estão vivendo, né, e que estão no enfrentamento. São eles que conservam a Amazônia, o Cerrado e todos os biomas. E que um bioma sozinho não vai enfrentar as mudanças climáticas. Então, a gente precisa de tudo, de todos e todo mundo junto. Então, quando a gente pergunta e pensa, né, qual é o caminho para esses recursos chegarem com mais agilidade, com respeito às comunidades e povos tradicionais, a gente precisa entender que a filantropia, de tanto internacional quanto nacional, ela precisa estar sensível, ela precisa respeitar, ela precisa entender que as estruturas são diferenciadas e que burocracia, uma lógica distante da realidade dos povos, não vai funcionar. Então, uma primeira coisa que a gente tem que pensar nessa lógica de acesso e, né, e colonialismo, em lógicas burocráticas, em lógica, até que Sassá falou, né, uma visão tecnicista. Né? E aí também todo mundo vai corroborando, né? Como que se pergunta, como que se responde, como se está se construindo. Então, a gente precisa que esses mecanismos eles apoiem essas auto-organizações, esses modos de vida e essas prioridades que os povos estão definindo. Então, isso quer dizer que a gente vai precisar simplificar processos, isso vai dizer que a gente vai precisar, em todos os momentos, fazer uma escutativa com ação, não é só escutar e aí eu faço uma coisa e tá tudo certo, não é sobre isso, mas é uma escuta com resposta, mas com uma resposta que acompanha a realidade, né? Então, ter ferramentas acessíveis, ter linguagens que alcance todos os povos, todos os públicos. Não adianta a gente estar dentro, né, às vezes, de financiamentos que estão ali no Sudeste do Brasil querendo apoiar o Norte sem descer ao chão, né? Sem encontrar as pessoas. Isso não funciona. Então, isso é um grande diferencial que a gente também pensa que é importante. Então, essa pesquisa tem me colocado num lugar de desafio, né? Porque essa tradução do que um financiador internacional tem colocado e o que as bases têm colocado, às vezes é um caminho difícil, mas que precisa, né, encontrar formas para solucionar. Isso é um desafio comum, né, tanto para fundos filantrópicos, quanto para fundos comunitários, né, que têm surgido e que têm melhorado, né, e que tem atuado na ponta também com muito afinco. Então, acho que também esse reconhecimento, que a gente não está sozinho nisso. E para a gente ter essa filantropia, né, que é um dos temas que a gente está falando aqui de forma ampla, com acesso flexível, a gente precisa pensar num todo. Pensar como a gente vai fazer a manutenção dessas práticas que são tradicionais, que vão estar sustentando
a garantia de direitos que vão, de alguma forma, equilibrar, sustentar, regular, não sei, está todo mundo com 50 milhões de terminologias, o mundo, o equilíbrio climático, mas para isso a gente precisa de preservar os territórios, mas pensando nas pessoas, ou talvez nem mais, mas preservar e pessoas. Então, acho que essa separação não deve existir, né? A gente tem diversos pensadores aí que vão falar isso. Essa separação não deve existir. A gente está integrado na natureza. Então, para isso, eu acho que os pilares para a gente desenvolver cada vez mais é ter um acesso muito bom, é ter confiança, é ter flexibilidade, é ter respeito à história, memória e legado das comunidades de povos tradicionais e ouvir para flexibilizar mecanismos de apoio, para respeitar o tempo, as vozes, o trabalho e impulsionar a história de vida, né, alavancar a história de vida, né, e o trabalho, a produção, a sustentabilidade das organizações. Eu acho que só assim, efetivamente, que a gente consegue uma filantropia que pense a justiça socioambiental, que construa uma justiça climática, que pense a justiça social como pilar, né, e uma democracia adequada, bem construída coletivamente. Acho que é isso, a gente vamos junto construindo, né, essas novas formas de repensar o mundo, né? Acho que é isso. Obrigada. Sei, Raimundo, devolvo para você. Tá aí, viu? Eu acho que agora. Aliás, vai se chamar a turma, é? Bom, pessoal, ótimo. Obrigada pela conversa, foi ótimo ouvir Obrigado. todo mundo. A gente tem um momento agora para perguntas e comentários de quem está aqui assistindo, né, escutando a gente. Já temos uma pergunta da Lu aqui no chat, que eu vou ler em voz alta, e aí quem quiser responder pode ficar à vontade. A Lu está perguntando: gostaria de ouvir sobre a ideia de adaptação versus mitigação. Tenho uma impressão de que poucos editais de clima que existem chegam em periferias e financiam coisas fora do mercado de carbono. Falam e abordam muito acerca de adaptação como se as comunidades periferias não possuíssem soluções de mitigação, inclusive pensando carbono, mas dentro de uma outra lógica, a partir de uma outra relação com a Terra. Então, não sei se alguém gostaria de responder, talvez Sassá, Inimá, Tainá, em nome de vocês, irmã. Se alguém quiser responder, fique à vontade. Eu vou aproveitar aqui e pegar a palavra um pouquinho, mas acho que para provocar ainda mais a partir da pergunta da Luana, porque não sei, vejo assim que nem adaptação, sabe, chega. Acho que vou só aproveitar a palavra para colocar ainda mais lenha aqui na fogueira. Nem adaptação, sabe? Tá muito distante, eu acho ainda. Eu acho que a fala do eu peguei aquela falinha do Raimundo para jogar aqui, porque eu acho que ela diz muito. Ficam esperando, né, das comunidades soluções. E muito do financiamento é disponível apenas para essas soluções, né, que vão diminuir o impacto aí da crise global, mas sem olhar
nem para como que as comunidades, que precisam de apoio para se adaptar a tudo que já está acontecendo. É muito num sentido de, bom, pelo menos eu que estou muito imersa nessa questão indígena, é de preservar a floresta. E é isso, as pessoas ficam de fora, os impactos que a gente já está sentindo ficam de fora, né? Eu acho que para quem não está na floresta, mais difícil ainda, porque não tem nem esse, né, gancho de que o apoio chegue para preservar a floresta. E eu acho que o Fundo Casa, por exemplo, aproveita muito desses recursos de preservar a floresta para apoiar as pessoas que estão na floresta, né? Mas acho que fica muito de fora ainda quem não está na floresta. Eu podia falar um pouquinho também, assim, né, pensando essa ideia de mitigação, né, um pouquinho pegando o que a Animar está falando, né, é porque, na verdade, são dois conceitos, assim, que, como tudo que diz respeito ao clima, também precisa dessa tradução, né. Então, mas assim, o que eu tenho observado, assim, dentro desse campo, né, político principalmente, né, relativo à mudança climática, é que o mercado de carbono, né, ele tem se apresentado como a principal solução, digamos assim, a solução de ponta, né, da crise climática que a gente está vivendo, né. Essa questão da adaptação, ela tem sido colocada de uma forma secundária, mas na verdade ela é uma das principais questões que deve ser tratada, né? Assim, de fato, como é que a gente vai reagir, né? Como é que a gente vai se adaptar mesmo, né? Ao que já está acontecendo, né? Que são muitas, e a gente não pode se ater apenas a eventos climáticos extremos, né? Mas o que cotidianamente tem sido sentido assim nos territórios, né, nas comunidades, nas periferias e tudo mais, né? Então, quais são as formas de adaptação possível? E isso, na verdade, eu acho que digamos assim, é um item dentro de uma ideia de política climática que ela tem uma potencialidade de digamos assim, de chegar, de que a gente chegue a um determinado ponto de justiça climática, né, de justiça social, que é a justiça climática, né. E a mitigação, em contrapartida, ela é essa abordagem totalmente mercadológica do processo, né. E isso, como isso tem se apresentado, por exemplo, aqui no governo do estado do Pará, né, o Helder Barbalho, ele tem defendido bastante essa ideia, né? E o que é referente à floresta, geralmente está, como a Inimar falou, referente à preservação nesse sentido, né? Vamos pensar a manutenção dessas florestas para que a gente possa ter uma produção de carbono, como se as florestas que existem atualmente não já estivessem produzindo, né? Já não estivessem, digamos assim, realizando esse serviço, né? Mas aí você vai comercializar isso, né? E dentro por exemplo, dentro de um processo econômico, né? Eu acredito que isso reforce muito as empresas, as empresas, né? A cadeia global de destruição, né? Aquelas empresas que já estão atuando dentro desse processo de devastação historicamente, né? E que agora se veem diante de uma possibilidade de continuar explorando a terra sem limites e ter uma forma de mitigar, né, esses impactos que são causados, né? Então, dentro desse campo político, eu acredito que se a gente não chegar na COP com uma posição forte em relação a isso, eu acho que isso tende a ser a grande questão que vai se fortalecer dentro de uma política climática, né? Que aí eu acho que o grande embate que os povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas têm realizado é justamente o de inverter essa lógica, né, do que está prevalecendo para que, né,
as soluções, né, locais, né, as formas de adaptação local já sejam, né, fortalecidas e ganhem mais espaço dentro desse processo, né, e que de fato isso possa ser visto, né, como um caminho, né, para a gente reverter a crise, né. Eu acho que pode ser por aí a nossa reflexão também, assim, e principalmente de pensar que mercado de carbono realmente não, a gente precisa debater criticamente essa questão, porque realmente é o que vem forte e é o que pode predominar dentro desse campo e que eu acho que a gente precisa de fato combater, né? Essa ideia. Eu vou só dizer que é muito bom, né? É muito boa essa pergunta, né? E essa indagação, porque de fato é o que vem, se a gente for pensar em COP, a grande celeuma, né? A grande questão de COP vem de mitigação, né? Até hoje a gente debate tudo, é a base de mitigação. A adaptação é uma coisa um pouco mais recente, né? Dentro da lógica de discussão das mudanças climáticas de COP. Então, tipo, os países, eles não se decidem sobre como diminuir a causa, como é mitigar. Adaptar, todo mundo está querendo dar um jeitinho, né? E aí, essa forma é o quê? Você continua fazendo o que você está fazendo, mas adapta para não ficar tão ruim. Mas quando você fala em mitigar, que você é pegar na causa e efeito, aí não quer, porque vai prejudicar, né? Então é muito importante que esteja os dois, né? E outras formas de enfrentamento, né? Que aí o enfrentamento vai pensar nas desigualdades, vai pensar, né? Daí pensar também, né? Quando vem mitigação na transição energética justa, ecológica. Então tem vários pontos aí que a gente não pode deixar de lado, não. Não é só adaptar para ficar menos ruim, mas é como cortar de uma forma certa, né? Com as discussões que as comunidades têm feito sobre as NDCs, tudo isso, tudo vem no mesmo bolo, né? Muito bom. Pessoal, a gente tem mais alguma pergunta ou comentário de quem está aqui na escuta? Não sei vocês, mas eu estou saindo com várias pulguinhas atrás da orelha, várias questões para seguir refletindo. Como sempre, saio dos encontros com essa turma. Espero que vocês também que estejam nos escutando aqui. Tem mais alguém que tem alguma pergunta, alguma provocação, algum comentário? Estou vendo que tem algumas pessoas das turmas anteriores também. Sempre bom ter vocês conosco, membros da rede. Bom, pessoal, tem um comentário aqui da Lari. Oi, Lari. Muito feliz de ver essas pesquisas que estão sendo feitas, com certeza muitas reflexões que vão continuar acompanhando por aqui. Com certeza, Lari. Gente, dou-lhe uma. A Max está falando, todas as falas me trouxeram grandes reflexões, gostei bastante. De verdade, muitas falas me tocaram e sensibilizaram. Vou ler mais sobre as pesquisas que estão sendo feitas. Que bom, Marta, bom te ter aqui conosco. Bom, pessoal, então na medida que a gente caminha aqui para o final, eu vou colocar uma enquete aqui na tela para vocês nos contarem um pouquinho mais do que vocês acharam do papo aqui de hoje. E enquanto vocês fazem isso, queria acho que só destacar algumas mensagens que eu acho que surgiram na nossa conversa de hoje, que eu acho que vale a pena a gente seguir refletindo sobre, né? Afinal de contas, o Tony trouxe lá no começo que as pesquisas e a proposta do programa Saberes não é só de denúncia, mas é também de anúncio. Eu acho que tiveram alguns anúncios importantes que foram feitos aqui pela turma e que eu acho que vale a gente levar conosco.
Acho que o primeiro deles é sobre a gente reconhecer as soluções e as potências que já existem nos territórios. Reconhecendo também que a linguagem, como muitas pessoas trouxeram aqui, pode ser uma barreira de acesso, reconhecer que ela também pode ser ponte, né? A gente também pode adaptar a nossa linguagem, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de colocar os nossos mecanismos de apoio, para que, de fato, isso se aproxime dos territórios, das comunidades que a gente está buscando apoiar. A Inimá também trouxe uma coisa que nos marcou muito, inclusive, né, no nosso encontro em que ela apresentou a pesquisa para a turma, que existe muito conhecimento já nas propostas de apoio, nos editais que a gente tem, enquanto financiadores, enquanto pessoas que querem apoiar as soluções climáticas locais. Então, reconhecer esse conhecimento, essa sabedoria que já está ali, né, que já está próximo, de certa forma. Acho que o Raimundo também reforçou bastante essa mudança de olhar, da gente não olhar para esses territórios, sejam eles quilombolas, indígenas, periféricos, enfim, como territórios de dor e sofrimento, mas são territórios de fartura, de criatividade, de invenção, de saberes ancestrais vivos. Isso foi algo que me marcou bastante também. E acho que é algo que a Tainá também trouxe, que justiça climática não é uma resposta a uma emergência, é um modo de vida. E que para a gente apoiar de verdade, né, como o Sassá também enfatizou, a gente precisa estar sensível a essas vivências locais, né, e se distanciar de burocracias que, na verdade, não funcionam, que, na verdade, muitas vezes só perpetuam o problema. Acho que foi algo que eu fiquei bastante, assim, com a fala da Sassá também. Então, eu espero que essa escuta de hoje ajude a gente a anunciar um novo jeito de fazer dentro do campo da filantropia, do financiamento climático, que essa escuta nossa se transforme em compromisso, em ação, em mais resposta, né? Não adianta escutar sem responder, né? Tem que ter uma resposta, uma troca, como a Tainá falou também. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todo mundo. Desejo um ótimo restinho de dia, final de semana. E nos vemos. Convido todo mundo a continuar acompanhando o programa Saberes, o mês da filantropia que transforma, o trabalho da Rede Climática, cada uma dessas pessoas pesquisadoras incríveis que a gente tem a sorte de aprender aqui. Então, muito obrigada, pessoal. Seguimos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, turma. Fica aí um pouquinho, galera dos Saberes.